Você deixa isso aqui de Olá, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso estudo dominical do Livro dos Espíritos. E chegamos a mais uma edição, o episódio 17. Nós hoje daremos sequência, continuidade ao estudo que já vimos fazendo, né, ao longo de todo este período. E é sempre uma grata satisfação tê-la conosco. É sempre uma honra para cada um de nós que... Opa, se eu tirar aqui minha segunda fonte de som para não me atrapalhar, é sempre uma honra muito grande ter você conosco. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, está nos acompanhando ao vivo ou que está assistindo depois, num outro momento. Também este estudo está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Espírita Nova Vida, lá de Apodi, os nossos irmãos de Apodi. Então, a todos, o nosso carinho, o nosso melhor muito obrigado, pessoal daí da Rádio Nova Vida, nossa gratidão pela transmissão deste estudo, de mais esta empreitada, de levar a mensagem de amor de Jesus aos mais diversos rincões, atendendo ao chamamento que o Mestre nos fez ao dizer: ide e pregai a boa nova. E para o estudo de hoje, eu tenho a grata satisfação, a honra muito grande de receber a minha amiga, minha irmã, uma pessoa muito querida, uma pessoa estudiosa da doutrina, uma pessoa que se encontrou na doutrina espírita consigo mesmo, nesse processo de transformação. Eu quero convidar para participar comigo minha amiga Fátima Ramos, lá na cidade de Açu, do Centro Espírita Sementes de Amor. Muito boa tarde, dona Fátima, seja bem-vinda. Boa tarde, Costa. Boa tarde aos nossos irmãos de caminhada, né, como você, os seguidores, e também a todos que estão sintonizados conosco nessa tarde. Costa, eu gostaria de falar da alegria. Primeiro, agradecer, né, pelo convite e falar da alegria, né, de poder estar aqui com você. Né? Fui sua aluna e continuo sendo essa sua aluna do ESD, né? Você me ensinou muito. Mas quero dizer também que, a exemplo de Paulo, né, eu temi e tremi quando recebi o convite, mas entendo perfeitamente que o trabalhador da vinha, né, não pode recuar diante da colheita. Não é? E aqui estou, não é, pedindo a iluminação de Deus nessa tarde, que não deixa de não ser uma tarde, não é, muito feliz, uma tarde de alegria. Boa tarde a todos. Ok. Saiba que a gratidão é minha, com certeza. E para a gente começar o nosso estudo, nós vamos buscar a nossa leitura preparatória no livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 22, que nos diz que o bem é incansável. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Emmanuel, esse espírito iluminado, nos traz a seguinte reflexão: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender aos propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se. Desde o princípio da organização planetária, relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez
terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo forte algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Olha só que mensagem fantástica, né? E Emmanuel vai nos trazer na tarde de hoje. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o bem, ele é o nosso cartão de visitas, né? É a nossa face primeira para nos apresentarmos ao dizer: e aí, eu tenho feito todo o bem que me é possível ser feito? Eu tenho feito todo o bem que eu poderia fazer? Ou eu tenho feito de minhas pequenas ações uma espécie de bodega, de fazer uma negociata, né? É para a gente pensar, com certeza. Vou pedir a dona Fátima para fazer a nossa prece da tarde de hoje. Então, meus irmãos, convido você também que está em casa a fechar os seus olhos, serenar seu coração, acalmar sua mente, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos guia, e dizer todos juntos: Pai querido e amado, Jesus, divino amigo e mestre, mais uma vez estamos aqui pedindo a tua orientação e as tuas bênçãos para os estudos da tarde de hoje. Ser conosco, mestre divino, nesse trabalho da tua seara. Dá-nos um entendimento certo, a luz necessária. Pedimos também pelos nossos irmãos que vivem esse momento de dificuldades e que muitas vezes não entendem o porquê de tudo isso e se questiona. Enfim, Senhor Jesus, nós te pedimos a tua bênção e a tua proteção para que possamos ser teus discípulos fiéis nessa vinha divina. Ser conosco, Jesus, nesse momento, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, dona Fátima, pela tão bela prece. Deixa eu aproveitar aqui, já mandar um abraço aqui para um monte de gente que está aqui conosco. Opa! Dona Lourdes Anselmo, de Açu, a Cássia Gardênia, também de Açu, a Alziene Miranda, de Lages, já ia dizer Lages do Muriaé, não, é Lages do Cabugi, Rosilene Medeiros, em Açu, Conceição Santos, lá no Paraty, em Açu, a Alziene Miranda também está conosco. Então, e a você que está conosco, quiser participar conosco, seja muito bem-vindo. É sempre uma grande honra estar com vocês, ok? Garganta hoje parece meio... Vamos embora. E, dando sequência ao nosso estudo, no último estudo, nós tivemos a participação do nosso confrade Sebastião Alves, lá da cidade de Parazinho, né, doutor Sebastião. Nós falávamos das relações parentais, né? E aí, dando sequência ainda nesse tema, nós chegamos à pergunta de número 214 do Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando daquele capítulo, né, daquela parte que trata da pluralidade das existências. E na questão 214, Kardec e seu grupo vai perguntar o seguinte: o que se deve pensar dessas histórias
de crianças que lutam no seio materno. E aí Kardec é muito interessante porque ele faz essa indagação, porque à época existia, ou ainda hoje ainda existe, né, dona Fátima, algumas crenças de que gêmeos dentro do útero, aquela coisa e tal. E a espiritualidade vai dizer que são lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figura-nos a ser sentir antes, segura-se a fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta essas imagens poéticas. Interessante, né? Porque assim, a gente, muitas vezes, na nossa pequenez de entendimento, nós costumamos achar uma resposta rápida, uma explicação rápida, né? E aí a espiritualidade vem desmistificar isso, nos traz uma informação de que gêmeos que brigam no útero da mãe é somente lenda. Mas que isso significa, traz a significação de que há, muitas vezes, entre esses dois espíritos que estão reencarnando, contendas, relações de ódio, e que Deus, na sua bondade e justiça infinita, permite que esses dois espíritos inimigos reencarnem juntos numa condição de gêmeos, para que a relação de amor possa superar a relação de ódio. Não é isso, dona Fátima? Verdade, né? Então a espiritualidade deixa muito claro que essas lutas, não é, não passam mesmo de superstição. E é muito comum, não é? É muito comum acontecer isso, as crianças no ventre materno, né, elas se movimentam muito, e a gente observa isso nas ultrassonografias, especialmente hoje com a tecnologia, as 3D, não é? E a gente vê eles se movimentando e tudo. Então, a espiritualidade deixa muito claro a todos, né, a todos nós, que são apenas aparências, não existe nada de luta, são apenas, muitas vezes, movimentos involuntários, né? Ele joga para lá, joga para cá, né? E no entendimento de muitos, são lutas, né, para corrigir alguns erros que eles trazem de existências pretéritas, e a espiritualidade tira de vez, não é, esse pensamento, essa lógica, quando ele diz que é lenda, é superstição, que a gente não deve se apegar muito a esses efeitos, esses efeitos poéticos, né? Poéticos. Então, a gente deixa muito claro que são lendas, eles se movimentam porque é natural, é necessário essa movimentação. Né? Perfeito. Aí vocês pensem no orgulho que esse sujeito aqui tem ao ouvir essa mulher. Deixa eu mandar mais um abraço aqui para mais pessoas que estão chegando aqui conosco. Rosilene Medeiros, aí de Açu, Ítalo Arruda de Lages, e dona Vilma Costa, esposa do seu Leonardo também, e lógico, está aí agregado, né, seu Leonardo e dona Vilma também participando conosco. Também já está conosco a nossa irmã, dona Francisca, aqui de Natal, também a dona Pia, e a dona Graça, esse pessoal todo conosco. E a você que está chegando, coloca uma mensagenzinha aí no chat do Facebook, para a gente saber que você está aqui e poder dar aquele abraço, tá bom? Fazer aquela vibração maravilhosa. Vamos então à questão 215. Na 215, Kardec vai perguntar o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Traduzindo isso, por que o povo é tudo diferente? E aí a espiritualidade vai dizer que também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tem alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos, na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem, para nele encarnar, um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades
como simpatizam com os indivíduos. Naquelas cujos seios se encontrem, eles se acham no meio do que lhes é próprio. A resposta é um tanto quanto longa, mas aí a gente alcança aquela resposta, né, dona Fátima? Por que existe, por exemplo, o povo asiático tem o zoinho puxado, são mais amarelo, né, e tal? Lógico que aqui não se trata de características biológicas, mas de características espirituais. Mas por que muitas vezes os povos são tão diferentes na constituição de valores, né? E aí a espiritualidade traz essas explicações, não é isso? É verdade. Então, essa questão 215 é uma verdade que a gente pode observar pelo processo racional, não é? Então, cada povo atrai para si, não é, para a sua comunidade, espírito da mesma índole, não é verdade? Não é? Então, e isso eu diria que é a lei da justiça, igual à lei do amor que rege todo o universo. Né? E a gente podia dizer que isso seria uma harmonização, uma harmonia. E a gente pode usar até um exemplo, Costa. Se nós chegarmos no supermercado e corrermos os olhos na prateleira, né, nas prateleiras, e correr os olhos na prateleira é ótimo, né? E a gente vai observando que tudo está organizado, tudo está lá harmonizado, tudo está, como diz o Benito de Paula, tudo está no seu lugar, graças a Deus, não é? Então, numa prateleira está só os produtos de limpeza, na outra estão as perfumarias, no outro estão os grãos, tá bazar e tudo mais. Então, se nós tivéssemos que pegar o sabonete na primeira sessão, pegar a pasta lá na última, imagina a confusão que ia fazer nas nossas mentes, não é? Então, como a família vem para ela, né, os filhos dos mesmos ideais, né, também a nação também tem essa preocupação de trazer para si, não é, para a sua comunidade, para o seu mundo, pessoas da mesma índole, né? De onde foi que Fátima veio, de onde foi que Costa veio, né? E essa miscigenação de raças, né? É quem de fato rege o mundo, o universo. Pois é muito interessante isso. Assim, e muito interessante observar o quanto a doutrina espírita ela nos traz respostas coerentes, sensatas e distanciadas daqueles dogmas, daquela coisa de que isso é assim, porque tem que ser assim. Né? E aí, por mais ocluso que seja a pessoa, em algum momento ela meio que se rebela, né? Pô, mas por que tem que ser assim? Porque o nosso pensar nos leva a isso. E a doutrina espírita vem esclarecer muita coisa. Aliás, esclarecer um tudo, basta que a gente observe e olhe, e vai perceber o quanto nós necessitamos ampliar esse conhecimento que a doutrina nos traz. Deixa eu aproveitar aqui e mandar mais abraços aqui à nossa amiga Ana Delfina Cabral, que está em Campina Grande, na Paraíba. Fernandinha de Saleitão, Fernandinha, minha querida Fernandinha, um beijo grande para você. Tá bom? Aí também em Açu. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar naquela mensagem evangélica, né? Como tão bem colocava o senhor Sebastião na reflexão passada. Pensar que um dia seremos um só pastor e um só rebanho, um só rebanho e um só pastor, não é isso mesmo? É isso, perfeita a sua lembrança. Perfeito mesmo, porque quando nós caminhamos nesse mundo de indagações, nós vamos nos conhecendo. E ao nos conhecermos, nós nos transformamos para melhor. Né? E aí um dia chegaremos a um ponto em que estaremos... mas toda a humanidade vai estar nesse patamar? Toda? Não, Deus jamais deixou de criar novos espíritos. Então você vai continuar tendo espíritos mais elevados, espíritos que estão ali no meio do caminho, e espíritos que estão no começo da estrada. Né? Mas, em relação a esse agrupamento que hoje
está encarnado e desencarnado e vai caminhando, sim, teremos apenas um só pastor e um só rebanho. A questão 216 é super interessante. Ela pergunta: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E a espiritualidade vai nos dizer: isso pode dar-se, mas melhorando se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor, passa a escravo. Inteiramente diversos serão os seus gostos, e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que o aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. E essa resposta me leva a lembrar, por exemplo, a obra de Emmanuel, há 2000 anos atrás, e a obra subsequente, 50 anos depois. Né? Há 2000 anos vai contar exatamente a história de Emmanuel, então Públio Lentulus, né? Lá na Roma do período de Jesus, né? E Públio, aquele senador cheio de poder, né? Com toda a arrogância do cargo, aquela coisa toda, e depois está lá o antigo Públio Lentulus agora como um escravo simples, humilde, coisa e tal, a nos mostrar o que os contextos mudam, mas o espírito, essa essência permanece a mesma, se bem que essa essência vai sendo dosada das escolhas que ele faça. Não é isso, dona Fátima? É verdade. Você está me ouvindo direito? Eu estou lhe ouvindo ruim. Estou ouvindo muito bem. Você está ouvindo bem? Pois é, então o caráter moral acompanha a alma, né, depois do túmulo, né? Se o espírito, em outra encarnação, ele... Você está me ouvindo bem, não está? Você está me ouvindo? Então, o caráter moral acompanha o espírito além do túmulo. E se em outra encarnação ele se esforça no melhoramento do bem pelos seus próprios esforços, né? Paciência, caridade, amor, não é? Isso mostra que essas virtudes não são apenas dessa existência, né? Elas são filhas de outras vidas que o espírito viveu, tanto na carne como no mundo espiritual, né? E aí a gente acaba por entender, não é, que ele se renova sempre, não é mesmo, Costa? Perfeito, é isso. Esse processo de renovação é constante, né? A Cleide Lima também está assistindo, também está conosco. Eu não sei aonde a Cleide está, tá certo, Cleide? Se quiser dizer para a gente, será uma honra, tá bom? Questão 217, a pergunta é, a gente falava do caráter moral, né? O espírito se conserva esse caráter moral de uma existência para outra. E aí Kardec, lógico, não é aquela pessoa de deixar coisas ao acaso, ele pergunta o seguinte: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? E aí a espiritualidade vai esclarecer essa situação dizendo que o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, que, pelo que é verdadeiro dizer-se, que os olhos são os espelhos da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de todo modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário,
tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório aos perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada a presença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que chama de um ar de família. Olha que coisa interessante. São essas respostas que a gente se empolga, assim, e se vai se encontrando. Porque quantas vezes nós temos julgado as pessoas pela aparência exterior? Ou seja, é interessante lembrar que a matéria procede da matéria. Não é O espírito não. O espírito, não. E nem o espírito procede do espírito, né? O espírito procede unicamente do Criador, do Pai. Ou seja, um espírito não pode criar outro. Eu não posso criar a Dona Fátima, né? Deus nos cria todos nós. Então, muitas vezes nós temos julgado as pessoas pela sua aparência física. Fulano tem uma cara de bandido, não é isso? E, às vezes, as pessoas têm uma índole moral que a gente... Valha... E aí acaba nos espantando, não é isso? Pois é. Às vezes já acontece essa rejeição de imediato. Eu não vou com a cara dessa pessoa, não é? Então, é bem interessante a gente ver que o corpo, acontece, há casos, não pela lei que rege a matéria e informação, não é por aí, porque, na verdade, o corpo não é nada, não é do outro corpo, mas existem casos em que o espírito, ele se apega tanto ao corpo em outra encarnação, que parece ser cópia, né, parece ser uma autêntica cópia, né, da reencarnação passada. E, na verdade, não é bem assim, é porque muitas vezes ele guardou fortemente na sua consciência, não é, essa imagem, talvez ele tenha gostado muito, não é, desse corpo, e se apegou muito, guardou muitos traços dele na sua consciência, e em outra encarnação ele vem com o corpo idêntico àquele outro, né? Mas a espiritualidade diz que não herda nada do outro corpo, né? Da encarnação passada. E a própria lei, as leis divinas, né? As leis que regem a matéria e informação, diz perfeitamente que não existe essa possibilidade. E aí, Costa, é um convite a cada um de nós a refletirmos sobre isso, esses pré-julgamentos, né? Nós, independente de cor, de raça, de posição social, nós somos irmãos e, para tanto, precisamos amá-los com as suas aparências, com os seus defeitos, com as suas virtudes, né? Oxalá que a gente possa um dia entender tudo isso, né? Estamos aí caminhando para que um dia a gente possa realmente nos sentirmos irmãos, independentes dessa aparência física. Normalmente a gente tem um preconceito de julgar as pessoas pelas aparências, não é? Eu acho que a gente precisa repensar esses nossos conceitos. Uhum. Perfeito, sabe? Esse olhar. Então, assim, o quanto a gente precisa, a cada dia, estar revendo nossos próprios conceitos, porque nós somos muito rápidos e muito ágeis para julgar o outro, às vezes por coisas mínimas, mas nos esquecemos de julgarmos a nós mesmos. Mas deixa eu mandar aqui um abraço muito especial para duas pessoas maravilhosamente especiais. Não que as outras não sejam, mas assim, carinho especial por essas duas pessoas que estão conosco, né? Cariza Carvalho
A senhora não sabe quem é essa pessoa, não conhece não, né? Não, Nunca de ouvi nem jeito falar, né? nenhum. Está aniversariando hoje, viu? Ah, é? É, Que sim. maravilha, que Jesus te abençoe, minha amiga Carisa, com muita paz, com muita luz, com muito amor, com certezas de progresso moral pessoal. O progresso material é consequência das boas escolhas que nós fazemos. Não? Feliz aniversário, Carisa. Tenho um carinho enorme por essa menina. E Obrigada, a viu? outra pessoa, porque também é muito especial, é a dona Socorro Santos. A professora Ei, Socorro Santos também essa está é conosco demais. dizendo: pense numa dupla legal. Ah, socorro, bondade sua. Bom, seguindo em frente, então, chegamos então ao item ideias inatas. Na questão 218, quando pergunta Kardec, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em existências anteriores? E a resposta é, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. E isso é relativamente comum. Por exemplo, muitas vezes a gente vê assim, sabe aquele menininho, aquele pirralhinho, bem pequenininho, 2, 3 anos, é um moleque que vai, senta no piano, toca uma obra assim, você fica, valha, eu com 58, não sei nem apertar a primeira tecla do dó. Né? Aquele outro tem um conhecimento matemático muito além das crianças da sua mesma faixa etária. Outro pinta, desenha, coisa tal. Como se explica isso? É que em existências anteriores, esses espíritos já construíram esse conhecimento, né? E conhecimento é algo que não se perde, ele é esquecido, né? Mas às vezes essa capacidade, essa habilidade, ela é tão forte, é tão grande que numa próxima encarnação essa habilidade está ali presente, esse potencial está ali, aflorando aos pouquinhos. Ele não traz completamente todo o conhecimento alcançado, né? Mas alguma coisa esquece. Mas ali é o ponto de partida para avançar ainda mais daquilo que ele já conhecia, né? E eu estou falando aqui das questões muito mais básicas, né? Mas as questões morais também são muito comuns, né? Quantas vezes, né, dona Fátima, a gente encontra crianças, a gente chama de crianças, né, porque estão na fase infantil desta existência, mas crianças que demonstram uma capacidade, um senso de justiça, uma capacidade de amar ao próximo, que você fica, meu Deus, como é que isso pode? Pois é, isso mostra, Costa, que quando o espírito reencarna, ele traz consigo, não é seu mundo mental, não é? Quando o que ele viveu por lá, ele traz, e quando ele desencarna, ele leva, não é? Então é interessante a gente ver que os nossos testemunhos, eles servem para nos libertar ou para nos escravizar. E é isso que a gente hoje fica pasmada, não é? Eu, particularmente, com crianças, como você já dizia aí, há pouco tempo estava reprisando uns programas de Luciano Huck, né? Aquelas crianças assim que deixavam a gente enlouquecidas, né? Uma inteligência fora de série, não era uma coisa, uma rapidez, só a reencarnação é capaz, não é, de explicar essa situação, não é, dessa inteligência fora do comum, como você dizia, crianças de 6 anos sentando num piano e desbravando aí Mozart, e em outros segmentos da vida, não é? E a gente fica é, sabendo realmente, hoje a gente tem o conhecimento que isso são traços de vidas passadas, situações que eles viveram em, em vidas pretéritas e que não se apagar completamente, eles voltam, né, com
com toda essa inteligência aflorada. É bem interessante. A gente começa a perceber também que a vida não termina no túmulo, né? E o caráter moral ele leva, né, para a eternidade e traz também essas lembranças vivas lá do mundo espiritual. Perfeito. Essa pergunta ela se desdobra em duas outras subperguntas. A primeira subpergunta, então, já falamos sobre isso, mas eu gostaria de trazer a segunda subpergunta, que é a questão B, né, a 218B, que diz que, pergunta, então, grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas. Conectivas é ótimo. Consecutivas. E aí responde a espiritualidade, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que, no intervalo de uma e de outra, pode ter ele progredido. Né? Ou seja, existe esse link entre... não, então, eu tenho essa existência, deixa eu botar aqui na frente da câmera, né? Essa segunda existência vai ser uma continuidade dessa. Não necessariamente nos aponta a espiritualidade. Por quê? Porque seria como se nós considerássemos que o período que nós estamos na erraticidade, na espiritualidade, nós não aprendêssemos nada. Nós não evoluíssemos coisa alguma. E nós evoluímos no plano terrestre e no plano espiritual. Então, a vida é um contínuo de aprendizagens. As existências, elas vão se suceder, só que entre uma existência e outra você tem um período de erraticidade. Não é isso? Então, é possível que se traga traços de uma existência anterior, sim, mas é possível que não, dadas as necessidades de evolução daquele espírito. Né? De repente, numa existência anterior, ele cultivou ódio, rancor, aquelas coisas ruins que costumam a gente, pelo nosso, como é que eu vou dizer, pelas nossas imperfeições ainda cultivamos. E ele tem uma necessidade de, numa existência anterior, corrigir esses equívocos. Então, não é que não existe um link. A existência anterior traz algo que colaborará com esse espírito na próxima, mas são existências completamente distanciadas, dadas as necessidades. Bianca Abdo está conosco, Núbia Martins. Bianca Abdo, não sei onde é que está. Núbia Martins está em Lages. E Edivan Bezerra, não tenho certeza, acho que está em Salvador. São pessoas que estão participando conosco agora. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um aceno aqui para cada um deles. Ok? Então, dona Fátima, o que a senhora acha dessa questão aí, dessa conexão entre as duas existências? Eu acredito, o que a gente vive numa existência, não é? A gente não esquece. Cada reencarnação a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, não é? E quando a gente volta, a gente, mesmo a gente fazendo o nosso planejamento pré-encarnatório, reencarnatório, infelizmente, quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente esquece, não é, do nosso compromisso lá no mundo espiritual e acabamos por pisar na bola, não é? E aí, muitas vezes as coisas desandam na caminhada, não é? Mas, na verdade, é momento de reflexão para nós. É momento de pensar. Então, vamos entrar à questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos das línguas, dos cálculos, etc. É aquela coisa que a gente já comentava há poucos instantes, né? Exatamente. A lembrança, né? da existência anterior, né? Que é exatamente o que a espiritualidade vai dizer. Lembrança do passado, o progresso anterior da alma,
mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupa. E aí, Exatamente. gente, isso é uma coisa muito interessante observar isso, porque muitas vezes cai por terra com essa resposta aquela ideia de que a vida começa no túmulo e começa no útero e termina no túmulo. Né? Cai por terra. Né? Senão não haveria justiça, Deus não seria justo. Né? Tampouco aquela ideia de que eu fiz um monte de besteira, aí me filio a um determinado grupo religioso e pronto. Passou uma borracha, apagou em toda a besteira que eu tinha feito. A doutrina espírita sempre nos convida à reflexão e à autotransformação e à correção dos nossos equívocos. Muitas vezes as pessoas não têm medo de ser espírita. Eu tenho um amigo que sempre me disse que nunca vai ser espírita. E eu caí na besteira de perguntar por quê. Ele me disse, não, vocês estudam demais. É verdade. Por que a gente estuda tanto? Porque a gente sabe da necessidade e da importância do autoconhecimento para essa transformação coerente, consistente, né? Fundada em bases reais. Quando eu passo dizer... a compreender que a responsabilidade pela transformação é minha e não a do outro, e não aquela história, não, fulano é que tem que me transformar, ou então eu tenho que ter alguém que foi eleito para me transformar, para ser meu interlocutor com Deus. Não sou eu que preciso me transformar. E a doutrina espírita nos chama a atenção para isso. Então, essa coisa de que os meus erros, sou eu que preciso resgatá-los. Fiz um comentário até extenso, na Fátima, desculpa. Eu costumo dizer, até mesmo para mim mesmo, que no Espiritismo ou você estuda ou você estuda. Então, voltando à questão, não é? Lá é de notar assim, conhecimentos extraordinários em pessoas que não têm muita escolaridade, né? E a gente tem certeza, tem consciência que isso se não é nenhum milagre, não é nenhuma coisa normalidade, é que realmente são resgates, não é, de vidas passadas, não é, são a questão da reencarnação. E aí a gente vê os grandes escritores, não é, os autodidatas, como a gente já comentava na questão anterior, crianças pequenas. Hoje, só o que a gente vê nas redes sociais, meninos tão pequenos que não podem nem com a sanfona, aí está lá debulhando uma sanfona, está lá dedilhando um teclado, e a gente sabe perfeitamente que é criança, claro, a criança mas o espírito, quantas mil reencarnações eles não tiveram, não é? E eu acho que nós temos, Costa, um exemplo muito valioso, que é o próprio Jesus Cristo, não é? Que não frequentou nenhuma escola humana, não é? E os ensinamentos, não é, que ele deixou para a humanidade inteira, não é, perduram até os dias de hoje, 2020 anos, né, perduram assim com uma atualidade enorme, não é? A gente falou para doutores da lei, para escribas, para fariseus, pessoas que tinham lá o medalhão no pescoço, e ele, na simplicidade da vida, não é? Eu acho muito interessante porque ele usou muito a realidade daquelas pessoas, a simplicidade das pessoas. Eu fico encantada muitas vezes com aquelas parábolas, não é? Onde ele, quando se encontrou com Pedro, com João, com Tiago, ele foi falar de quê? Ele foi falar de pesca, usou a metáfora das redes, não é? Porque aquele povo só entendia daquilo, não é? Ele não entendia de assuntos de medicina, de engenharia, de não sei mais o quê, não é? Ele entendia de pescaria, então ele usava o conhecimento daquele povo, não é, para transmitir.
é, de certa forma, o evangelho para aquelas pessoas. Né? Quando ele teceu a parábola da vinha, ele teceu para os vinhateiros, porque era daquilo que ele entendia. Eu fico impressionada, porque quando ele encontrou-se, não é, com aqueles agricultores, ele falou de quê? Ele falou de terreno pedregoso, falou de terreno bom, terreno fértil, infértil, né? Falou de sementes, né? Então, ele usou na simplicidade dele, não é? Ele tinha uma metodologia, uma pedagogia, não é? Que tocava o coração das pessoas, não é? Não só o coração, mas também a alma. Então, a gente pode entender, não é, que todas esses, não sei se a gente diria fenômeno, todas essas coisas que as pessoas, que o espírito traz para as reencarnações futuras, não são consequências de vidas passadas, algo que eles conquistaram, não é? E como você dizia, como o espírito não é novo, é uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o espírito já tem várias encarnações, não é? É isso. E aí chegamos aí, deixa eu ver, aproveitar para mandar um abraço para a minha colega Márcia Bondade, lá em Pedro Velho, que está conosco também. A questão 220 pergunta o seguinte: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E a resposta: sim, desde que compuscou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Muito interessante isso. E quando a gente vai ler, por exemplo, a obra de André Luiz, a gente vai encontrar muita coisa, muitos irmãos que vieram numa existência com determinados dons, capacidades e habilidades e fizeram uso equivocado dessas habilidades. E aí, no plano espiritual, estão lá se lamentando, né? Estão lá sofrendo com isso. Um outro exemplo disso, muito grande, quem nos traz é a dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, né? Lá com o Camilo. E a gente vai observar o quanto determinados usos que nós damos às nossas capacidades, né? Por exemplo, sei escrever, gosto de escrever, tal, escrevo bem, mas eu escrevo orientando as pessoas para desvios de conduta, desvios de caminho, para o mal, para a inveja, para... Bom, obviamente, eu usei mal esse dom, e aí preciso resgatar, preciso corrigir essa rota. Mas algumas vezes, né? Tá, essa aqui eu já aprendi, tô bom nessa. Agora, na próxima, eu quero aprender outra coisa. Não vou deixar essa aqui um pouquinho guardadinha aqui e vou aprender outra coisa. Por exemplo, nessa existência agora, eu sou um desastre completo na cozinha, né? Na próxima existência, eu vou pedir lá no meu planejamento reencarnatório para falar menos e cozinhar melhor. Dona Fátima. Pois é, eu entendo que o espírito, ao reencarnar-se, ele temporariamente ele perde alguma das suas faculdades, né? Já conquistadas em outras existências. Mas talvez ele perca, talvez não, ele perde essas faculdades temporariamente para aflorar outras, né? Dando oportunidade a outras, a outras, a outros conhecimentos. E a gente pode imaginar, Costa, que, por exemplo, alguns músicos, né, que em existências passadas eles foram extraordinários na música. E em outra reencarnação, ele pode
não mais ter assim o desejo de continuar, não é, sendo um grande músico. Ele já se abre, ele tem a oportunidade e a possibilidade para aflorar em si outras artes, né? Já que numa reencarnação passada ele foi, por exemplo, um grande músico, um grande filósofo, um grande escritor, né? Na outra ele queira ser, vamos dizer assim, um advogado, ele queira ser, vivenciar uma outra realidade, não Experiência, é? né? Perfeito. Ele pode querer viver uma outra realidade, e buscando outras artes, né? Para Sim. outros conhecimentos, né? Afinal de contas, ninguém pode viver. Se a gente tem oportunidade de crescimento, né, aqui mesmo, por que não abraçar, não é? Esforçar-se para essa evolução, para esse crescimento. Afinal de contas, nós nem somos Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não, eu acho que mais me impressiona na doutrina espírita essa questão da reencarnação. Na minha concepção, é a maior prova da misericórdia de Deus na nossa vida, não é? Porque a gente teve uns ensinamentos que, se a gente não fosse um bom cristão, a gente se afastava de Deus, essas coisas, né, que os nossos pais, na falta de conhecimento, na santa ignorância, nos ensinou. E a reencarnação nos dá essa possibilidade de fazer uma releitura da vida, não é? De mudar, de evoluir, de crescer, de progredir. Nós não sabemos quantas reencarnações vamos precisar, não é? Mas para chegar a essa perfeição, não é? Não essa perfeição absoluta, mas essa perfeição relativa, não é? Eu acho que estamos aí para isso. Às É vezes a isso. gente vem, adormece temporariamente as nossas faculdades, e eu acho que isso é a misericórdia de Deus, né, na nossa vida, a graça, a dádiva, né, de acontecer isso, para que a gente possa, em outros campos, evoluir, ajudar, já que nada acontece por acaso, não é? Já Nada imaginou, por acontece por exemplo, acaso. Se eu tinha na reencarnação passada um dom maravilhoso de professor, né, mas hoje eu já vim, nessa reencarnação, eu já vim com a possibilidade de servir em outro ramo da arte, eu devo aproveitar, né? O espírito deve e aproveitar essas oportunidades. a senhora falava, por exemplo, aí da questão né, do esquecimento. E você já imaginou se nós tivéssemos consciência das besteiras que a gente fez lá atrás? O desastre que seria essa encarnação presente? Né? Como se daria a evolução? E Deus é tão generoso, tão perfeito, tão amoroso, que nos dá a dádiva do esquecimento. Para quê? Para que a gente comece a escrever um novo livro, né? Pelas nossas escolhas. Chamando um abraço aqui para Jandira Cosme Nascimento da Silva, que também está conosco. E chegamos à nossa última pergunta do estudo Mas de hoje. eu ainda vou colocar só Pois não, fique à colocar só vontade. mais um pouquinho. Às vezes a gente. Ah, passou já. Já vou, Costa, vamos adiante. Deixa eu ver se. Tá. Não, lembro mais não. A questão 221 pergunta o seguinte: dever-se-ão Não, atribuir. lembrei agora. Ah, tá, Licença, pronto, viu, perfeito, vai Costa? lá. Licença. Às vezes, Chico Xavier diz muito que na reencarnação ninguém erra o endereço, né? A gente, às vezes, se questiona, não, eu acho que eu estou na família errada, né? A gente renasce aonde a gente tem necessidade de renascer. E muitas vezes, apesar da gente ter conhecimento que essa reencarnação acontece também por simpatia,
né, esse espírito simpático e tudo mais, mas eu penso que na maioria das vezes é mesmo por necessidade de correção e etc e tal. Então, se nós não tivéssemos a graça do esquecimento, no caso até daquele episódio de Segismundo, não é? Como seria difícil, não é, aquela situação que Segismundo volta como filho daquela família, não é? Quem conhece a história sabe do que eu estou falando, não é? E quem E não aí conhece, como busque ler, que ficava, vale a pena. não é? Como seria difícil, não é, para aquela convivência. Mas aí Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá a graça do esquecimento para que a gente conviva, não é, sem ter conhecimento dessas coisas, não é, para que as coisas não desandem na caminhada, né? É verdade. A Esmeralda Olivier Pinto, de Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, estava dizendo o seguinte: gostei muito do posicionamento da sua amiga. A É o quê? Esmeralda é lá de. Gostei muito do posicionamento da sua amiga. Esmeralda é do Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Laje do Muriaé. Foi a primeira casa espírita que eu conheci na vida. Foi lá onde me abriu as portas para conhecer doutrina espírita. Obrigada, minha amada, pelo carinho. Um beijo. Vamos então à questão 221, que é a nossa última questão do estudo de hoje. E a pergunta é: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? E a resposta é: uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. E aí eu já queria pegar logo o desdobramento da Fátima, porque a gente já traz o âmbito amplo da questão. O desdobramento dessa pergunta é: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova do que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. O seu comentário, dona Fátima. Se eu disser a você que eu não entendi muito essa questão, Costa, eu Mas prefiro lhe é ouvir. fácil de colocar, porque é o seguinte: na verdade, você vai perceber que os nossos selvagens, né? Vou botar aqui umas aspas bem grandes nesse selvagem, mas aqui, os nossos irmãos que chamam indígenas ou povos isolados e coisa e tal, eles trazem a ideia inata de que Deus existe. Mesmo o mais materialista, o mais convicto, o mais ferrenho materialista que possa existir, ele reconhece um ponto de partida, né? Então, quando se coloca a questão da existência de Deus e o pressentimento de uma vida futura, a gente percebe em qualquer circunstância, em qualquer povo, em qualquer tempo, de que essa ideia está ali, está presente, né? O que muitas vezes ocorre é que, por orgulho, por vaidade e por tantas outras coisas, se posso dizer, né? Essas coisas ficam meio sufocadas, mas fica sufocada para mim, mas não para o outro. O meu orgulho pode sufocar a existência de Deus, mas para o outro Deus continua existindo, e para mim mesmo, independente da minha vontade, Deus continua existindo e agindo. E a certeza da vida futura, né? Que nós temos, isso é inato, porque se nós observarmos, desde isso independe de perspectiva religiosa, de doutrina teológica, nós vamos observar que a certeza de que a vida prossegue após o túmulo,
ela está imersa nas mais diversas culturas, nas mais diversas ideologias, né? O próprio materialismo, apesar de negar, consegue ficar sem respostas diante de determinados questionamentos com relação à certeza futura. E aí nós vamos perceber que... Desculpe, minha garganta hoje está meio ruim. Nós vamos perceber que as nossas atitudes... Por que, por exemplo, que a gente trabalha tanto para garantir uma qualidade de vida aos filhos? Porque, por exemplo, a gente tem certeza de que quando alguém nosso desencarnou, vai para um outro lugar e não simplesmente deixa de existir, né? Ninguém acredita que, não, fulano morreu, acabou, não existe mais. Todo mundo sabe que continua, não sabe para onde vai. Alguns não sabem, nós sabemos. Nós sabemos, alguns não sabem, né? Para onde vai? Então, a certeza de que continua existindo. Então, essa lembrança, ela está presente, ela é inata de todos nós, tanto da existência de Deus, quanto da existência da vida futura. E a questão dessa ideia, desse conceito de vida futura, ela é tão antiga quanto a própria humanidade na Terra. Desde que existam espíritos, existem conceitos espíritas. Então, quer dizer que Kardec não criou nenhuma doutrina? Não. O que Kardec fez foi ter a coragem de sistematizar e botar no papel e trazer a público esses conceitos de maneira organizada, né? Então você está desmerecendo o trabalho de Allan Kardec de hipótese alguma, ao contrário, enaltecendo, porque num período em que nós tínhamos uma determinada doutrina dominante, com poderes astronômicos, né, de maneira terrena, dizendo isso, né, aquele homem de Leão teve a coragem de botar no papel o resultado das suas investigações, mas que o conceito da existência de Deus e da vida futura sempre existiu. Desde que houve espírito, houve também fenômenos espíritas, conceitos espíritas, questões espíritas, né? Então... E quando, eu olhando aqui, não. quando a espiritualidade diz que essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, eu fiquei lembrando que Pitágoras, já, mesmo com uma versão meia distorcida, ele já falava de reencarnação, né? O próprio Agostinho de Hipona, né, falava de reencarnação. Quer dizer, eu fui me lembrando de alguma coisa que eu já li, de alguma literatura espírita, que já fala de os primórdios, né? Já falava, mesmo sem ter esse entendimento do espiritismo, mas ele já fazia algumas colocações em relação a isso, né? O que prova a existência... essa vida futura. O que prova a existência de que essa doutrina já existia. Faltava alguém que tivesse a coragem de encarar, de enfrentar uma casta e trazer uma nova luz ao mundo, um novo entendimento. Daí que, para nós espíritas, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, porque nos permite compreender, a partir da doutrina espírita, muitos conceitos que até então eram deturpados para atender interesses políticos, interesses religiosos, interesses dos mais diversos tais, mas nunca o interesse da autotransformação, do automelhoramento de cada um. Deixa eu aproveitar para mandar aqui um abraço para Francinete Torres, lá em Lages, e para o meu sobrinho Flávio Costa Coelho, que está lá em Japeri, no Rio de Janeiro. Um abraço para vocês, um beijo grande, muita paz. Então, Costa, todos os segmentos religiosos, né, do jeito deles, eles falam da imortalidade da alma, né? Mas muitos não aceitam a questão da reencarnação, né? A alma sobrevive, mas não para não com objetivo de reencarnação. É bem interessante. Pois é, e é interessante essa questão que
É muito interessante essa questão que você coloca, porque ao negar a reencarnação, nós negamos a própria justiça de Deus e Com colocamos Deus como um ser certeza, injusto. com certeza. Deixa eu mandar mais um abraço aqui. Francis Neto Torres, lá de Lages, está dizendo que Fátima, minha amiga querida, muita paz e saudade. Jesus te abençoe. Um abraço, amiga querida. E José Manuel Pagan Gonçalves também está assistindo. O José Manuel Pagan é um amigo nosso que mora em Porto Rico, né, lá na América do Norte. Muito buenas tardes, mi hermano Vixe, Maria, José Manuel como nós Pagan. estamos Que longe, né? Deus bendiga-te. Que Deus bendiga-te Obrigada, a tu e a tua Francinete, minha família. amiga de infância. Entonces, José Manuel Pagan, que Dios bendiga-te en toda su familia, a Eneres, tu esposa, que a vida siga com muita paz. Bom, Dona Fátima, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Quero agradecer muito, muito a sua participação, a sua presença conosco, né? Dizer da satisfação de recebê-la aqui, né? E colocar aqui, deixar aqui o nosso canal sempre à sua disposição para que, quando a senhora puder e desejar, volte a compartilhar conosco esses conhecimentos maravilhosos que a senhora foi adquirindo ao longo de muitas existências e consolidando nesta existência presente. Obrigada, Costa. A gratidão é toda minha, né? E dizer que sou uma pequena aprendiz ainda, não é? Do Evangelho de Jesus, mas suscita no meu coração, gesta na minha mente esse desejo, né, nessa doutrina que me deu todo o consolo, não é, que eu precisava nessa existência, né? Uma gratidão imensa por tudo isso e, de certa forma, você foi e é um grande incentivador, né, no meu aprendizado. Gratidão e gratidão e gratidão, aqui resume esse momento. Como aluna, sei que não, que não coisa os seus objetivos, mas estamos aqui. Digamos assim, a senhora é o Souza está mais mandando um perfeito. abraço para você. Um abraço também para o Souza, um grande abraço. Digamos assim, que a senhora é o mais perfeito caso da criatura que superou o Criador. Deixa eu Obrigada, aqui, bondade então, sua. no próximo domingo, nós estaremos ainda em Açu, estaremos recebendo a nossa amiga e irmã, a Cássia Gardênia. A Cássia Uhum. estará conosco no estudo do próximo domingo, aqui no Estudando o Livro dos Espíritos. Dona Fátima, eu pedi então a senhora para fazer a nossa prece de gratidão, de agradecimento a Deus, tá certo? E, mais uma vez, agradecer pela sua participação, mandar o carinho especial para a Cariza pelo aniversário. Uhum. Obrigada. Então, mais uma vez, vamos dizer, Deus infinitamente justo e bom, Jesus, nosso amigo, nós te agradecemos por essa oportunidade, essa possibilidade de estarmos aqui juntos, refletindo, estudando a doutrina maravilhosa dos Espíritos, esse consolador prometido por ti que chegou até nós. Dai-nos discernimento, sabedoria, compreensão e, sobretudo, vivacidade para levar essa boa nova de Jesus a todos os homens. Ser conosco, Deus amado, Jesus querido, nesse tempo de pandemia, onde tantas famílias vivem aí a dor, não é, do desencarne de pessoas amigas, que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor de pai e de mãe console a todos, que possamos entender que não há morte, há sempre vida, e é nesse conforto, nesse consolo e nessa doutrina viva, né, que nós queremos nos sustentar nos momentos difíceis da vida. Abençoa-nos, Pai amado, e derrame sobre a humanidade inteira a tua paz e a tua luz hoje e sempre. Que assim seja. Muito grato, Dona Fátima. Muito grato a Obrigada, você Costa, também que esteve gratidão, conosco. muita gratidão.
A você que esteve conosco, nosso melhor muito obrigado, nosso carinho, nosso convite para que você esteja conosco no próximo domingo, a partir das 17 horas, aqui neste mesmo canal, tá certo? Para mais um Estudando o Livro dos Espíritos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos traga sempre a certeza de que eu e você, todos nós, podemos e devemos ser melhor. Mas, para isso, necessariamente precisa que nós façamos a nossa parte na construção da seara de amor do Pai Celestial. Muita paz a todos, boa semana, muita luz e até domingo. Boa noite.